Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Mais uma vez aqui no Conectando, com você que está aí do outro lado, eu sou grata à sua audiência, tá? Sou grata pela sua audiência, onde você esteja, em casa, no trabalho, está nos assistindo na TV Mar ou está nos assistindo no YouTube. Olha, o legal é que dá para assistir pela telinha da TV Mar ou pelo aplicativo da TV Mar. Nós também estamos no portal Gazeta Web. Isso é muito legal, né? Porque quando você está aí, deu a hora do programa, você às vezes está lá acessando, acompanhando as notícias no Gazeta Web, você já está assistindo a gente ali do lado no player também, tá? Estamos juntos aqui com a Guido, é onde nós estamos, nessa loja linda. Você está vendo aí cada ambiente que eu vou te falar, hein? Dá vontade de trocar a casa toda, não dá? Pois é, eles têm aqui móveis, acessórios que realmente vão fazer a diferença aí na sua casa. Vem conhecer, nós estamos na Guido da Ponta Verde, mas tem uma Guido aí pertinho de você. Bem acompanhados com a Med Rádios. Med Rádios é um complexo hospitalar que fica ali na Gruta de Lourdes, fácil de encontrar. Centro diagnóstico completo, exames por imagem você faz na Med Rádios, tratamento de câncer também. Eles têm o Centro de Tratamento de Câncer com técnicas avançadas. E o Hospital Med Rádios, que chegou para compor, não é? O seu tratamento, agora que você não precisa mesmo mais sair de Maceió para se tratar fora, o Hospital Med Rádios está preparado para cirurgias em geral, inclusive as de alta complexidade, e atendimento de urgência e emergência para adultos 24 horas. É a tranquilidade de você ter o atendimento da Med Rádios 24 horas para você. Med Rádios e você juntos pela vida. A Agência Paradise também está colada aqui no Conectando, não é? Você quer fazer um site, uma página de captura, uma arte bem elaborada para suas redes sociais, você está precisando de uma arte para um convite, para um cartaz, agenciaparadise.com.br. Olha, o assunto de hoje é um assunto, eu não sei se chamo de complexo, eu não sei se chamo, agora eu sei que é sério, muito sério, tá? Eu estou recebendo mais uma vez aqui a psicóloga Wilza Rosa. Gosto muito de receber o Wilza aqui, essa simpatia de pessoa e que se preocupa muito com a vida humana. Sim. Não é isso, Wilza? Pois é, né, Djane? É sempre bom ter essa parceria, ter espaços como estes, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto, que realmente, além de ser complexo, ainda é muito delicado e envolve muitos tabus, que é o comportamento suicida, né? Isso mesmo, delicado, envolve tabus, como a Wilza fala, mas que, infelizmente, está muito mais presente na vida das pessoas, no dia a dia da sociedade em geral, do que nós podemos imaginar. Volta e meia a gente ouve dizer um caso que aconteceu ou outro, mas isso é quando é divulgado. A maioria dos casos não são divulgados. Não. Fora que ainda tem aqueles que são subnotificados, né, Wilza? Isso, pois é. Na maioria das vezes a gente percebe que o que nós temos é só uma pontazinha do iceberg, como a gente costuma falar. Porque na maioria das vezes a gente identifica que ou o registro não é feito de forma adequada, ainda realmente existe uma dificuldade muito grande dos profissionais, principalmente da saúde, da educação, de registrarem, né, de fazerem ali a ficha de notificação, que é obrigatória, que é compulsória, mas que na maioria das vezes os profissionais não preenchem. Então termina que muitos dados ficam subnotificados e isso também prejudica até para que a gente possa construir políticas públicas de prevenção. Há uma preocupação, antes da gente falar de um evento super importante que a Wilza está encabeçando aí, mais uma vez com essa responsabilidade de cuidar da vida humana, nós vamos falar um pouquinho a respeito do comportamento suicida mais uma vez, para chamar a atenção da população em geral. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros, não é? Isso, com certeza. E é importante as pessoas entenderem, Edjane, que não precisa ser profissional da saúde, da educação. Lógico que quem são os profissionais especializados, eles vão ter um manejo maior para lidar com a questão. Mas eu costumo dizer que basta ser humano, que tenha um mínimo de sensibilidade para com o outro e de se importar com o outro e de querer ajudar, né? Eu também falo que não é toda ajuda que ajuda, a gente precisa também ter um direcionamento de como nós podemos ajudar. Então, quando a gente fala sobre comportamento suicida, primeiro é entender que não é frescura, não é uma forma de chamar atenção, né? Não é piti, não é falta de Deus no coração.
O que envolve o comportamento suicida é uma série de questões que podem ser sociais, emocionais, podemos ter a presença de alguns transtornos mentais, como por exemplo a depressão, ou transtornos de personalidade, enfim. Mas é sempre importante frisar que nunca o comportamento suicida ele vai ser ocasionado por um único fator. Então sempre nós vamos ter ali um conjunto de fatores ao longo de uma vida, não é uma coisa que também acontece de uma hora para outra, repentina. Às vezes temos comportamentos mais impulsivos, mas quando a gente vai investigar, existe esse conjunto de fatores. Eu acho tão importante você falar isso de conjunto de fatores, porque isso também interfere na responsabilidade que algumas pessoas querem puxar para si quando acontece um suicídio na família. Pois é. Eu acho que você sabe disso muito mais do que eu, com certeza, mas acontece mesmo, né? Então, quando alguém se suicida, infelizmente, os outros dizem assim, por que isso aconteceu? Ou por causa de quem? Tem muito isso também. Sim. E o por causa de quem pode interferir em outros casos de suicídio. E eu acredito que seja por isso que a gente, infelizmente, também consegue visualizar alguns casos de suicídio numa mesma família. Isso, perfeito. A gente, dentro do mesmo contexto familiar, a gente pode se deparar com uma série de questões. Primeiro, o contexto genético, que a gente entende que a parte genética também tem uma influência, mas que não seria o único fator, como eu falei, é um conjunto. Segundo aspecto, a vivência, né? Como que é essa convivência familiar? Então, se você já tem alguém ali do seu lado, que já tem uma prática de um comportamento suicida no dia a dia, então você ali que convive, muitas vezes também começa a se identificar, começa também a entrar no mesmo processo. E principalmente quando ocorre um óbito por suicídio, aí é quando a gente precisa ter muita atenção, porque na maioria das vezes as pessoas vão dizer, não tem mais o que ser feito. Pelo contrário. Aí onde tem muito o que ser feito, porque para aqueles que conviviam, que estavam ali no dia a dia com a pessoa, no momento da notícia e a elaboração desse luto, ele é diferenciado, porque quando a gente, por exemplo, tem um óbito por um acidente, por uma doença, está justificado. Mas assim a gente sabe que é muito difícil da gente superar um óbito. Não é porque acontece, a gente sabe que todo mundo morre, mas a gente tem, eu pelo menos, eu tive muita dificuldade para elaborar, para passar, para vivenciar o óbito das pessoas com quem a gente ama. Ninguém quer perder quem a gente ama. A minha mãe, né, que já não está mais aqui, dizia assim, a gente quer um pedacinho da pessoa, mas a gente quer, minha filha. Ela dizia assim, e é uma realidade, né, é uma verdade. Então imagine elaborar um óbito que acontece de uma forma dita normal, vamos dizer assim, ou mais aceitável, que é a doença, que é a idade, não é? Já é difícil. Pois é. Imagina um acidente, a gente já sofre mais. E quando é um suicídio, que a gente... Nossa, dói muito. Inclusive nós conhecemos, se você parar para pensar, pode ser que você também conheça alguém que esteja passando por isso. A gente precisa entender que essas pessoas agora acendeu uma luz. E todo mundo ali pode estar precisando de um apoio, de um cuidado, de um olhar diferenciado. Não é? Muita gente se culpa. Sim, é muito comum, tanto a culpa como o arrependimento das pessoas que ficam, né, que nós geralmente chamamos de sobreviventes. Então a palavra sobrevivente não quer dizer que foi uma pessoa que tentou suicídio e sobreviveu, não. Nós chamamos de sobreviventes aqueles que conviviam com alguém que praticou o suicídio e que agora está nesse processo do luto, vivenciando, né, essa ausência, essa falta da pessoa, tentando elaborar o que aconteceu realmente, né, para além do suicídio, porque a questão que fica é, mas o porquê a pessoa fez isso? Porque então, tem um conjunto de fatores, a gente tem que sempre lembrar disso, justamente. Que é um conjunto de fatores, não é porque você que está aí, que pode estar nos ouvindo, fez isso ou falou aquilo, é um conjunto de fatores, e aí a gente precisa dizer que às vezes a gente fala algo você fala algo para o Wilson, ela vai receber de um jeito, fala a mesma coisa para mim, eu vou receber de outro jeito. Então só aí já dá para você ter uma compreensão de que é um conjunto de fatores, não é uma coisa só, não é um determinante. A pessoa já estava vulnerável por alguns outros motivos e aí algo desencadeou que a gente não sabe o que é. Porque, não é? E nem tem como saber porque a pessoa já faleceu. Mas tem como tratar os que ficaram, né? Isso, tem sim. Tem como fazer todo um acompanhamento, que é o que a gente chama de pós-venção, que é justamente esse trabalho de acolhimento e acompanhamento a pessoas que conviveram com alguém que partiu por suicídio.
Então, esse processo de elaboração do luto vai ser acolhido através de profissionais da psicologia, profissionais da saúde de uma maneira geral, que são especializados nessa temática. E o trabalho pode ser tanto individual como em grupo. Então, por exemplo, a gente tem casos em que a família, né, participa de grupos terapêuticos para poder juntos elaborarem esse processo do luto, porque realmente é muito delicado, né? Como você falou, é muito difícil a gente já lidar com o processo de óbito de alguém querido, ainda mais quando é um caso de suicídio, que fica essas questões, mas por quê? Mas será que foi culpa minha? Mas será que eu não devia ter feito aquilo? Enfim, então é importante as pessoas entenderem que ter esse apoio, principalmente emocional, é fundamental para poder elaborar melhor todo esse processo. Há casos que unem a família, há casos que desunem a família, né, Wilson? Sim, com certeza. Mas vamos falar, antes da gente terminar o primeiro bloco, eu gostaria que a gente tratasse de o que observar nas pessoas para compreender que ela pode estar vivenciando um comportamento suicida. Isso. Primeira coisa, a gente precisa estar atento a mudanças de comportamento. Então, principalmente as pessoas que você convive, que você está mais próximo. Se em algum momento você perceber que essa pessoa está se isolando mais, está evitando contatos sociais, se antes era uma pessoa que estava ali no convívio com amigos, familiares, agora ela começa a se excluir mais desses momentos, então fique mais atento, ou o contrário. Não só esse comportamento mais, digamos, de isolamento, mas aquele comportamento, digamos, mais exagerado também, da pessoa que está ali alegre o tempo todo, sorrindo, está tudo bem. Fique atento também, porque muitas vezes é a forma que a pessoa encontra de demonstrar para os outros que está bem, e no fundo a pessoa pode não estar. Então, como eu sempre digo, são os extremos. É tanto a gente observar melhor aqueles comportamentos, mudanças mais de isolamento, ou de tristeza, ou de falta de vontade para fazer as atividades que a pessoa fazia antes, como também aquele comportamento mais extremo, sabe, da pessoa estar ali, não que não possa estar alegre, estar bem, mas algo que seja exagerado no dia a dia, na maior parte do tempo. Então, a gente precisa estar atento a esses dois comportamentos. Outra coisa, né? Observe se a pessoa, por exemplo, trabalha, estuda, como é que está sendo o ritmo no momento dessa pessoa? Tem tido uma queda no rendimento do trabalho ou dos estudos, né? Existe, por exemplo, alguma questão emocional? A pessoa está vivenciando um processo de uma perda, seja ela por um óbito ou uma perda simbólica, como às vezes a perda de um trabalho, né? Ou, por exemplo, a pessoa se frustra com algo que criou uma expectativa de algo que não deu certo. Então, é importante a gente observar, primeiro, mudanças comportamentais. Diante dessas mudanças comportamentais, segundo, essa pessoa em algum momento sinaliza que está sendo um peso para os outros, ela sinaliza que ela não quer mais viver, que ela não suporta mais. Verbaliza. Né? Então, ela verbaliza. Então, isso já é um segundo momento, porque uma coisa é só a demonstração do comportamento. Outra coisa é quando a pessoa já começa a verbalizar. Então, se a pessoa verbalizar, que é o que a gente chama, né, do comportamento indireto, se a pessoa já está dizendo que está sendo um peso para os outros, que está cansada de viver, que não aguenta mais, que não está nem se aguentando mais, então esteja atento, porque essa fala já está demonstrando que algo não está muito bem, que ela pode estar passando por um processo aí muito difícil, então é importante dar uma atenção maior, né, se aproximar mais, dialogar mais, entender melhor o que é que está por trás dessa sensação da pessoa. Então esse é um segundo ponto. Terceiro, se a pessoa fala diretamente, o que não é o que acontece com a maioria, mas se a pessoa em algum momento fala diretamente, eu não quero mais viver, eu quero morrer, eu quero me matar. Então, se em algum momento a pessoa verbaliza isso, então já é um caso ainda mais extremo, porque ela está verbalizando diretamente esse desejo e essa intenção de pôr fim à vida. Então a gente precisa entender, além dessa verbalização, existe um método. Tem né? gente que fala, né? Seria melhor que eu morresse. Pois é. Isso é um sinal, Isso né? já é um sinal. Se então, eu pudesse, eu já estaria morta. É um pois sinal, né? Pois é. Então a gente tem que estar atento, por exemplo, a objetos que existem dentro de casa. Existem objetos cortantes. Essa pessoa, por exemplo, mora num prédio, a janela não tem rede de proteção. Então a gente tem que começar a ficar mais atento a algumas dessas questões, que são os métodos que geralmente a pessoa vai utilizar o que tiver de mais fácil acesso, e em seguida procurar ajuda. Então a gente hoje tem vários serviços de ajuda, tem o CVV, que é 24 horas, de domingo a domingo a pessoa pode ligar 188 e ter orientações por telefone. Tem as ONGs, como aqui em Maceió a gente tem a ONG Cavida, que há mais de 10 anos
trabalha oferecendo serviços, cursos de capacitação, enfim. E a rede mesmo de saúde, né, do seu município, da sua cidade, enfim. A gente ali tem, né, os postos de saúde, os centros de atenção psicossocial. Então é importante buscar profissionais especializados na área da saúde mental para que a partir daí também a gente possa ter uma ajuda maior. A gente vai para o intervalo comercial agora, rápido, mas eu quero dizer para você, eu sei que aí do outro lado pode ter alguém que nesse momento está sentindo que a vida está pesada, que não está aguentando, que está difícil. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, quando a coisa está muito difícil, é sinal que vai romper, é sinal que vai passar. Por experiência própria, viu? Eu sempre dizia assim, eu quero que fique logo mais difícil, porque eu sei que quando chega tá na dificuldade maior é porque vai passar, porque tudo passa, tá? Então fica firme. Eu sei que você não quer tirar a sua vida, eu sei que você quer sair desse problema, e o que eu posso dizer para você é que esse problema, ele vai passar. Fica com a gente volta já. Sou Mônica Farias, médica da UTI do Hospital MedRádios. Você sabia que a fadiga, alteração de humor, alteração de temperatura pode ser sinais de infecção, principalmente em idosos ou imunossuprimidos? Nesses casos, procure assistência médica, evitando danos maiores para a sua saúde. Hospital MedRádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM-AL 5641. Ninguém te quer, você não é capaz, a culpa é sua. Se dê o respeito, mulher minha não trabalha, cale a boca. Se essas frases fazem parte da sua realidade, você está sendo vítima de violência psicológica, que é uma forma de violência doméstica contra a mulher. Palavras também machucam e podem causar danos irreversíveis. Denuncie. Ligue 190 da PM ou 180 da Central de Atendimento à Mulher. Ministério Público do Estado de Alagoas. Chegou a hora de você elevar o seu site de notícias a um novo patamar. Temos a solução para você ter o seu próprio portal de notícia profissional. Publique notícias, vídeos, banners publicitários e demais funções acessíveis de uma forma intuitiva e prática. Plataforma responsiva, se adapta a qualquer tamanho de tela, criada com as tecnologias mais recentes de programação, proporcionando maior comodidade, rapidez e efetividade no gerenciamento do seu portal. Quer saber mais? Acesse agenciaparadise.com.br. Estamos de volta aqui no Conectando, eu super bem acompanhada aqui com a Wilza Rosa, ela é psicóloga. Como eu falei no primeiro bloco, ela se importa muito com a vida humana. Ai, Jane, mas todo mundo se importa com a vida humana. Ela se importa e ela age, tá? Ela se preocupa muito com as pessoas que pensam em tirar a própria vida. E nós falamos na saída do outro bloco que nós temos a quase que totalidade da certeza de que não, a pessoa não quer tirar a vida. Se ela pudesse tirar o problema da vida, se você perguntar assim, e se você não estivesse passando por esse problema? Eu quero viver. Então você pode viver, o problema vai passar. Tudo passa, né, Wilza? Sim, com certeza. A gente precisa ter um pouco mais de apoio. Sim. Não é? Com certeza. De um braço, de um olhar, de um sorriso. E você entenda, você sempre é importante para alguém. Às vezes você acha que não. Ainda que você não esteja vendo alguém do seu lado que seja, eu sou importante para essa pessoa. Você já sabe que você é importante para mim. Uhum. Não é? Sim. Porque sim. se você não tivesse aí do outro lado, eu não estaria aqui. Mas tem outras pessoas. Para com isso. Cada pessoa tem a sua importância. Todas as pessoas que estão nos assistindo agora são importantes para mim, não é? E muito importantes mesmo. Inclusive, eu gosto até de conhecer as pessoas. Você está aí do outro lado, quer me conhecer, vai lá no Instagram e fala comigo. Vai no da Wilza e fala com ela também, né? Com certeza. Mas vem um evento aí muito bacana, né, Wilza? Isso. Mais uma vez, você aí saindo na frente, não é? Além dela ser preocupada com a vida humana, ela é bastante criativa. E tá vindo um congresso, é isso? Isso. De uma palavra que eu nem sabia que existia, suicidologia,
O estudo do suicídio. Isso mesmo, justamente. Né? Como eu falei, assim, a ONG Cavida a gente tem não só os atendimentos, mas a gente também promove ações. E agora, né, estamos já entrando no Setembro Amarelo, que é a campanha mundial de prevenção do suicídio. E uma das ações é a realização do nosso congresso. Então, a gente já fazia antes o Simpósio Alagoano, e esse ano surgiu a ideia de fazer algo maior. Então, vai ser o primeiro Congresso Nacional de Suicidologia, que nós estaremos realizando junto com o Simpósio Alagoano de Prevenção do Suicídio, onde, na oportunidade, nós vamos trazer também profissionais renomados, conhecidos nacionalmente, que são referência no trabalho da prevenção do suicídio. O evento será realizado de 8 a 10 de setembro, no auditório da Faculdade Uninasal, localizada no bairro do Farol. E na oportunidade teremos, quinta-feira à noite, um momento em que abriremos com o encontro das instituições que trabalham com a prevenção do suicídio, que é o primeiro encontro nacional das ONGs. Olha que bacana, né? hein? Muito legal. Então, veja que maravilha, né? A gente poder proporcionar um encontro como esse e fortalecer. Os olhares do Brasil estarão voltados para Alagoas. Com certeza. Não é? Com certeza, né? E assim, acho que poder ter esse momento, né, de encontrar outros profissionais, outras pessoas que também trabalham com a prevenção, assim como nós, voluntariamente, que não tem apoios governamentais, enfim, que faz realmente por amor à causa, é muito importante, porque a gente fortalece esse movimento e a gente, ao mesmo tempo, também ganha mais voz na luta para que a gente consiga algum dia ter reconhecimento e ter um apoio nas nossas cidades, nos nossos estados, ou até mesmo a nível nacional. Então, o encontro tem essa intenção, por isso que a gente já começa, troca é muito valiosa, né, Wilson? Com até certeza. Porque ações que estão sendo feitas em Alagoas podem ser copiadas, não é? Modeladas por outras ONGs e vão impactar outras pessoas e vice-versa. Coisas que estão sendo feitas nos outros estados, daqui a pouco estarão sendo implementadas aqui com a gente, não é? Pois é, com certeza, né? E a gente, quando vai construindo junto, deixa eu ver esse cartaz, né, aqui, que ela trouxe para mostrar pra gente. Olha só, gente, que bacana. Ó, vai ter certificado. Isso, 30 horas de certificação. É importante porque aos estudantes também, né, que vão participar e que é importante. Gostei desse cartaz, viu, ó, localização, muito bacana. Primeiro Congresso Nacional de Suicidologia, agora eu falei. Terceiro Simpósio Alagoano de Prevenção do Suicídio, primeiro encontro das ONGs que trabalham com a prevenção do suicídio no Brasil. 8 a 10, você falou que na quinta-feira, dia 8 à noite, vai acontecer esse encontro. Isso, iniciamos às 19 horas com o encontro das ONGs, em seguida teremos uma palestra que vai ser com a doutora Eudócia, ela que também é a senadora que criou o projeto de lei, ela foi relatora do projeto de lei que instituiu que toda escola tenha a Semana da Saúde Mental. Pô, que legal, gente. Né? Então, são muitos os estudantes, muitos. Que entram para essa estatística do suicídio. Com certeza. E depois a gente finaliza com a sessão de autógrafos e lançamento dos livros, né? Tem um livro recente que eu publiquei agora lá na Bienal de São Paulo, que é Comportamento Suicida na Escola e no Contexto Universitário. Então, nós faremos o lançamento dele aqui em Maceió no evento, finalizamos o evento com a apresentação cultural e na sexta e no sábado teremos diversas palestras, mesas redondas no período da manhã e da tarde, finalizando no sábado às 16 horas. Então, convido a todos que tenham interesse, profissionais, estudantes, né, pessoas que se interessam pela temática e que queiram estar junto conosco, aprendendo um pouquinho mais, entendendo como que a gente pode lidar melhor com o comportamento suicida. E existem pessoas, gente, que não são da área da psicologia, mas que de repente vivenciaram essa realidade, podem estar bebendo nessa fonte para levar, eu vou dizer, o autocuidado, né? Sim. É o autocuidado ou cuidado familiar. Quando acontece um congresso desse é muito bacana, porque é a troca, o network. Às vezes não é a palestra, é a conversa que tem antes da palestra, na hora do coffee break. É um momento todo de aprendizado, de somar, não é? Com certeza. Isso é muito legal. Eu fico muito entusiasmada quando a gente sabe que vai acontecer um evento de âmbito nacional aqui em Maceió. Eu não sei você, mas eu fico muito entusiasmada, muito alegre com isso, né? Porque é o trazer os olhares, como eu falei, do Brasil inteiro aqui para Alagoas, quiçá do mundo, porque, não é? Sim. E aí você vai me dizer o seguinte, vai ser só presencial? Presencial e transmissão online também.
Nós já estamos resolvendo essa questão da transmissão, que nós temos o apoio da equipe de TI, da própria Faculdade Uninasal. Agora, a gente já foi informado que pode ser que ocorram algumas pequenas falhas ao longo da transmissão. E isso também a gente já está divulgando, né? Então, o ideal mesmo é a gente ter a presença das pessoas no auditório. Mas pessoas que se interessam, que de repente não possam estar no presencial, também têm a opção de participar de forma online. Então, essa é uma oportunidade muito bacana também. Qual o limite de participantes, sabe dizer? Então, se for no presencial, a capacidade do auditório é para 380 pessoas. Tu corre, hein? É. Pois corre. Aí a gente tem a limitação, né? Mas no online não. No online, né, vai ser uma quantidade muito maior, é mais amplo, enfim. Então, mas nunca é a energia de estar perto, nunca é a energia do presencial, é diferente. Isso. Do presencial você vai fazer a sua intervenção lá na hora, vai ser muito legal, tenho certeza disso, né? E até para as pessoas que estão vindo de fora também, a gente fez parceria com algumas pousadas, hostel, que a gente também divulgou, né, nas redes sociais da ONG Cavida, que é por onde a gente está divulgando o evento. Então, para quem vem de fora, poxa vida, vai aproveitar não só um evento, mas vai pegar um feriadão, se puder imprensar aí a quinta e a sexta, porque dia 7 e quarta é feriado, né? Então, a pessoa aproveita um feriadão, vai aproveitar nossa cidade, né? Vamos ter eventos também acontecendo na cidade. Isso. Vai ter o evento, né, das telas em velas, que ocorre na praia também, que é lindo. Então, gente, né, aproveita, né? Tanto quem é de Maceió, de outras cidades, de outros estados, aproveitem não só o evento, mas venham também curtir um pouco, né, das nossas belezas naturais. Olha só, hein, gente, vou repetir aqui para que você que está em casa, você possa despertar o seu interesse ou falar. Eu digo sempre, compartilha que você está fazendo a sua parte, está ajudando outras pessoas. Primeiro Congresso Nacional de Suicidologia, com 30 horas, um certificado compondo 30 horas, terceiro simpósio alagoano de prevenção do suicídio e o primeiro encontro de ONGs que trabalham com a prevenção do suicídio no Brasil. Esse momento, um momento único, nós esperamos que seja o primeiro de muitos, não é? Sim. Assim como o simpósio, que já vai no terceiro. Sim. Aí, vai crescer ainda mais, tá? Então, presta bem atenção, como que você pode saber mais? Indo no Instagram, ONG Cavida, ou tem os números aqui que a gente vai colocar na tela para que você possa também entrar em contato com eles, caso tenha alguma dúvida, mas como eu falei, corre porque as vagas são limitadas, 300 pessoas para um congresso. É pouca gente, a gente sabe disso, né? E aí você precisa garantir rapidamente a sua vaga. Wilson, eu quero agradecer sua presença aqui mais essa vez. O que a gente deseja, você sabe que é um sucesso absoluto disso aqui, e a gente deseja mais ainda que vocês continuem conseguindo tocar profundamente no coração das pessoas e consigam recuperar a vontade dessas pessoas viverem. Gratidão, Ediane, por tudo, pela parceria de sempre. Grande abraço e a todos também. Beijo grande para você. Mais uma vez eu te falo, se você tá aí do outro lado, se alguém na sua família se suicidou, não pegue essa culpa para você. Geralmente os fatores são um combo, é um conjunto de fatores, como foi dito aqui pela Wilson. Se você está aí do outro lado, está passando por um problema muito pesado e você está pensando que tirar a sua vida vai ser solução, eu posso te dizer que não é solução e que você pode estar muito próximo de passar por isso. Muito próximo de ser resolvido e você recuperar a sua vida de uma forma leve, porque vale a pena viver. Beijo grande, você é muito importante para mim, não esquece disso, tá? Amanhã a gente está de volta. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.